bem da verdade, o que se estima é que cerca de 12 mil anos atrás é que surge a agricultura e, e esse crescimento exponencial e a abertura que ela dá é a primeira, para alguns é a primeira grande revolução que acontece com a humanidade, né? E que faz com que o homem que deixara de ser, não que acabou, porque até hoje existem na África tribos que são caçadoras e coletoras, e algumas criam alguns, domesticaram e criam animais, né? Mas partindo do princípio que o homem deixa significativamente de ser um caçador e um coletor e se dedica agora à agricultura como a fonte principal da sua alimentação, então muitos vão ter vai surgir o ócio. E no surgimento do ócio surgem as artes, surge a dominação começam a surgir as dominações de classes, as separações de classes com os seus dominantes. É daí que vai vir surgindo aquelas pessoas que começam a dominar sobre as outras classes. Por quê? Porque tem o excedente, a sobra. Se produz agora tem sobra, antes não tinha sobra. Os 10 tinham que ficar preocupados em o que iam comer durante o dia. Agora não, agora 2 trabalham para alimentar todos os 10. E vai ter sobra. O que fazer com essa sobra? Alguém muito esperto, né, como sempre, utiliza disso agora para dominar. E ser o senhor, vamos usar a expressão assim, ser o dominante, porque ele tem um excesso da produção e ele começa a comercializar agora com o seu excedente com outras tribos e com outros grupos, e daí começa a surgir os dominadores das classes basicamente nesse período. E nós chegamos no ponto que nós chegamos hoje, que existe classe dominante e a classe dominada. Esses dias atrás eu estava vendo um documentário de um produtor de vinhos aqui do sul do Brasil e me chocou. Não que eu não soubesse, mas me chocou assim, que em pleno século XXI nós sejamos tão tontos ainda de acreditar que governo, que os que têm muito dinheiro estão preocupados com a gente. Então nada, gente. E no documentário eu achei interessante que aquele produtor ele disse: nós temos 2 sócios aqui que não correm risco nenhum. Falando da produção, da sua produção de vinho. O primeiro sócio que ele falou era os bancos. Porque quando ele toma dinheiro emprestado, ele toma, mas o juros é alto pelo risco que o banco tem, mas o que levava boa parte do seu lucro era o banco. O outro, o governo, que taxa o vinho, que aqui no Brasil é taxado como bebida alcoólica. Na Europa é taxado como um alimento. É fruto da vide, é um alimento. Aqui no Brasil é taxado como bebida alcoólica. Em alguns casos chega a 52% de impostos. Ou seja, ele estava dizendo que tinham 2 sócios que ganhavam sem pôr um único esforço no processo. E assim, lá no passado, quando o homem começou com o desenvolvimento da agricultura, com o excedente surgem as classes dominantes, e isso está espalhado pelo mundo afora. Se você pegar o exemplo da Índia, é exemplo de castas, né? Mesmo não estando na legislação, mas o que se considera é que existem classes superiores e classes inferiores. O próprio Platão, que é tão admirado e idolatrado por muitos no Ocidente, era um escravagista, né? Fácil falar. Mas voltando ao tema aqui, quando o Antônio Damasio fala isso, a Suzana Herculano, que é uma neurocientista brasileira fantástica, aconselho a ouvir também os vídeos dela, ela fala exatamente isso, que com esse crescimento, com essa evolução do neocórtex, o homem tem uma dimensão muito maior agora e começa a ter experiências significativas com o mundo metafísico. É por conta desse aleijão.
desse puxadinho que chegamos a ele, né? Então daí surge tudo, os questionamentos. É aí que o homem antigo ia lá na beira, perto do vulcão, e o vulcão entrava em erupção. E aí eles achavam que era o Deus que estava zangado, e aí num outro precisava jogar fazer um sacrifício humano ali para apaziguar a fúria do Deus. E numa, como isso é sazonal, o vulcão não está sempre em erupção, ele tem os tempos, né? E aí outro tempo ele não está mais, então, ó, Deus se acalmou, vamos jogar outro para manter ele calmo. E assim também na agricultura, né? Se você vai ver a figura de Yahvé, que foi achado né, que tem foi um achado recente de Kuntlet Ajud, a figura dele, ele tem parece três pernas. Alguns dizem que não é, três pernas. Um é o órgão genital que na região ali, naquela no crescente fértil e ali naquela região da Mesopotâmia, eles acreditavam que o próprio Baal era responsável por isso. E tem os deuses da fertilidade também, que associa sempre a figura do pênis masculino como de aquilo que traz a fertilidade. Então, os homens antigos acreditavam, por conta desse acréscimo aqui no cérebro, eles acreditavam que os deuses eram responsáveis. Se um ano era bom, a colheita é porque o Deus estava feliz, o Deus da fertilidade estava feliz. E aí eles ofereciam a colheita aos deuses. Daí a gente tem muito isso na Bíblia, né? De Caim, que foi rejeitado porque não queria nada que fosse da terra, porque na verdade se queria era o sangue. Como se valoriza que que ele aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim ele rejeitou, e por conta disso os dois Caim mata Abel, porque Caim vai trazer o fruto da terra e segundo a Bíblia estava amaldiçoada. Mas ali é tudo a ver com o templo de Jerusalém, tudo é templo de Jerusalém, sacerdote que queria o sacrifício para se manter os sacrifícios no templo de Jerusalém, e aquilo era uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, de produzir riqueza, por conta dos animais. Precisava ter animal para ser abatido diariamente, diariamente. Então, toda essa construção é mais antiga, por conta do neocórtex. Precisa se agradar e apaziguar os deuses, para que os deuses nos abençoem e nos recompensem. Mas, segundo Damásio, o Antônio Damásio, e isso vem exatamente desse alejão, né? Desse acréscimo, desse puxadinho que tem na mente, chamado neocórtex, que vai se produzir essa agora, vai se tentar dar resposta para tudo que na evolução do cérebro, o cérebro fez isso a ponto de nos deixar nesse aspecto vulnerável, de dar significação às questões fundamentais, né? Existe realmente um Deus que controla o sol, um Deus que controla a lua, um Deus que controla as águas, um Deus que controla as florestas, um Deus que controla a fertilidade, o Deus do vinho, enfim. O neocórtex ele se encarregou de tentar dar essas explicações, e aí nós criamos os mitos são criações puramente da nossa mente, desse puxadinho chamado neocórtex. Daí que surgem, e aí vai surgir tanta loucura, né? Tanta loucura por conta disso. E os desdobramentos nós vemos até os dias de hoje.